Esse vídeo é resultado das lives que eu faço de toda quarta-feira na Rede Vizinha, lá no TikTok. E especificamente essa, rolou um papo sobre o avanço da extrema-direita e principalmente da ascensão do neofascismo. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Fernando, sou professor, historiador e você está no História Anarquista. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. E aí, boa noite para todo mundo que tá chegando. Salve Mitchell, salve Stalin, Jock the Bold, salve, salve, salve. Fui silenciado ontem, não sei o motivo, nem eu. Depois a gente descobre. E aí, Romelito, bom dia, boa noite, bom dia, né? Pessoal, se vocês puderem compartilhar a live, eu agradeço demais. Eu também estou fazendo isso. Vamos chamar as pessoas para participarem desse evento, que é a nossa live de quarta-feira. Jack chegou, mas alguém se espantou que tem live de quarta-feira. Essas minhas lives são de quarta-feira. Ontem foi uma live excepcional. Ontem foi uma live extraordinária. O que significa isso? Que ela foi uma live fora da agenda. Chegou na hora, chegou... Né, vocês estão ficando afiados, né? Geralmente 8 horas, 8h30, estamos mais ou menos aí na live, né? Eu tinha perguntado qual era a sua opinião ao nacional-bolchevismo. Então, mas aí eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu acho que eu olhei o seu perfil e eu vi algumas coisas que eu não concordo com o seu perfil. E aqui, assim, né, é difícil julgar por um avatar e tal, mas aqui não rola esse tipo de proximidade, esse tipo de convívio, entendeu? Inclusive, a gente vai falar sobre isso hoje. Hoje a live tem pauta, tá? A live não tá solta. Aliás, para as pessoas que estão chegando, boa noite, prazer. Meu nome é Fernando. Ô, Leandro, obrigado, valeu pelo follow, obrigado mesmo. Consegue me seguir nas demais plataformas. Aliás, né? Eu tô testando esse tipo de live, gente, por duas coisas. Uma, eu acho mais confortável republicar coisas nesse formato, né? E também eu acho o TikTok tá começando a mudar um pouco a sua característica. E ele tá estimulando a galera a produzir na horizontal. Então eu tô aproveitando... Oi, Sal! Então eu tô aproveitando esse momento pra gente fazer alguns testes nesse sentido. Quando que a live vai sair em 4K? Quando eu tiver um PC bacana pra renderizar em 4K, velho. Infelizmente, isso tá um pouco distante, né? Estamos tentando sobreviver. Por hora, estamos tentando sobreviver. E vocês também podem contribuir para a existência e permanência do História Anarquista através deste endereço, anarquistahistoria@gmail.com. Ajuda demais, né? Inclusive para projetos futuros gravar em 4K, né? Quem puder contribuir qualquer valor, qualquer quantia, assim, ajuda imensamente. Porque se eu não conseguir comprar uma câmera que grave em 4K, eu consigo comprar um livro, eu consigo impulsionar impulsionar o canal, né? Tem outros projetos rolando aí. Já ouviu falar em Lágrimas? É uma banda mexicana, se eu não me engano, anarquista. Vou dar uma olhada, cara. Vou dar uma olhada se ela tem algum diálogo e algum sincretismo ideológico com o zapatismo e com as ideias anarquistas do Magon, né? Do Ricardo Flores Magon. Seria uma boa, vou dar uma olhada. Não me é estranho esse nome, mas... Enfim. E aí? Fala, Churchill. Beleza, mano? Ó, Churchill e Stalin na minha live. Daqui a pouco chega o Napoleão. Galera ilustre. Eu não sei o que essa galera... Essa galera fez de tudo pro anarquismo sumir. E a galera cola na minha live. Anarquismo tem seu charme, querendo ou não. Anarquismo é charmoso. Legal. Hoje a gente não vai falar muito de anarquismo, hoje o papo é meio tenso. Faz tempo que eu tô querendo abordar, tá? A live hoje tem tema,
tá? E eu tô ensaiando pra falar disso faz tempo. Anarquistas são seus amigos não é o que você escreveu, mano. Não é o que você escreveu e não foi o que a Tcheca, foi a polícia bolchevique, fez com os anarquistas, né? Convenhamos, né, Vladimir Lenin? Convenhamos. A história não tá a seu favor nessa afirmação sua, não. Você tá ligado? Não, mas eu entendo o seu apreço pelos anarquistas, né? Já que seu irmão era um anarquista. Como o Proudhon contribuiu para o anarquismo, ah, o pensamento dialético dele é muito parecido com o que vai se estabelecer no anarquismo, que é a dialética serial. Ele é um materialista, né? A ideia, as teorias sobre federação dele, de organização federativa enquanto sociedade futura, básico, né? O uso da palavra anarquista, colar no campo socialista. Fala sobre a ligação de Hegel e o fascismo clássico italiano. Isso tem a ver com os hegelianos de direita, né? De pegar o Forgeist e levar esse Forgeist como uma uniformização do indivíduo, né? Perante o coletivo. Então, pegar o espírito, né? O espírito do povo, o espírito popular, numa ideia romantizada, idealista, engessada do que seria esse povo. Então, isso é um dos elementos que veio do hegelianismo. Mas o sentimento nacional e tal, mas... Tem como o fascismo ser um tipo de socialismo? Então, não. Não. Não na concepção do que é socialismo, não. Porque socialismo parte como uma postura da esquerda, não se desloca, não tem uma virada à direita. E todos os pensadores que se posicionaram para a contribuição do fascismo rompem com o socialismo. Eles criam eles rompem com o socialismo. Eles não partem da mesma matéria do socialismo. Esse é o ponto. Para ser socialismo, né, principalmente na concepção do século XIX, com os aparatos sociológicos do socialismo, é preciso enxergar a sociedade enquanto uma sociedade composta por classes, fazer esse estudo através do materialismo histórico. Você tem toda uma ruptura, uma quebra de toda a epistemologia do socialismo. Prof, sempre falam que nazi uma terceira linha, nem de esquerda ou direita. Por que isso? Porque existem algumas interpretações que vão entender que a ideologia nazi, ela é um catado de um monte de coisa, entendeu? Então nem esquerda, nem direita. E eu já parto de uma outra parada. Eu já parto que é de direita. Inclusive, gente, vamos então partir para o tema de hoje, né? Já que vocês estão perguntando, eu achei bem feliz isso, né? Vamos lá. A gente recentemente, né? A gente tem visto aí, no dia 7 de janeiro de 2024, aconteceu isso aqui, ó. Tá em italiano, mas eu quero que vocês relevem. Isso aqui é do canal TikTok, né? Da plataforma TikTok. E a gente vai fazer um conteúdo em cima aqui, né? Em janeiro, aniversário, acho que de morte do Benito Mussolini, teve uma passeata aqui. Eu quero que vocês, por mais que não tenha legenda e tudo mais, relevem o italiano, alguma coisa eu vou falar e traduzir por cima, mas eu quero que vocês percebam o que está atrás dele. Tutela del cittadino e dei nostri valori antifascisti. Perché se una cosa del genere vi sembra normale, sicuramente c'è qualche problema nel nostro sistema. E infatti è da stamattina che sento polemiche su tutto ciò, come giusto che sia, ma tanti altri addirittura cercare di difendere questo scempio con a me una commemorazione. Commemorazione. Cosa c'entra quello che è successo a dei ragazzi negli anni di piombo, a delle vittime del sistema, con questo? In che modo? Soltanto perché erano camerati ti è permesso andare... Alguém colocou na rolagem, é interessante, né? Lembrando que o partido mais conservador e próximo à memória do Benito Mussolini tem a Meloni, né? Que é uma ministra, que é uma ministra e que é neta, né, do Mussolini e já fez várias declarações de simpatia com o parentesco. Andare a fare un gesto del genere? Viviamo in un paese pieno di contraddizioni, dove fare il saluto romano non è sempre reato e spesso viene normalizzato con il termine commemorazione. Ma scusate, commemorazione di che cosa?
Di una dittatura? Del peggio del nostro paese? Viviamo in questa continua contraddizione, perché non ci sono delle leggi attuali, non ci sono delle leggi che vadano a comprendere tutti i possibili crimini, tutte le sfumature di questo pensiero, che tra l'altro a livello europeo è già condannato. Siamo noi in Italia sempre a non saper gestire questi fenomeni. E noi vogliamo seriamente spacciare il nostro paese per un paese libero, un paese democratico, un paese civile? No, non lo è. E ovviamente questo discorso possiamo estenderlo per i diritti civili, per i diritti del cittadino, per la tutela, per la sicurezza, per i reati, per la magistratura, perché nel nostro paese tutto ciò não funciona. E aí, recentemente, deixa eu fechar um pouco isso aqui. Recentemente aconteceu isso aqui, quer ver? E isso aqui, vocês ficaram sabendo? Em Portugal, o que aconteceu em Portugal? Né? Vou até aumentar o som. Sou pai de família. Sou avô. Sou fascista. Tenho 65 anos. Eu vou repetir o que ele tá falando, ó. Português que... Se liga, isso aqui é um Sou um homem. é um ministro do Partido Chega, Sou é um pai de integrante do família. Partido Chega. Sou avô. Sou fascista. Tenho 65 anos. E sou um português que não se resigna. A gente sabe que recentemente a intolerância com imigrantes em Portugal aumentou bastante, principalmente com brasileiros. E o Chega, para quem não conhece, é um partido de extrema direita, muito parecido com o perfil do PL. Aliás, tem elogios dos filhos do Bolsonaro em relação ao Chega. Tem algumas falas do MBL sinalizando simpatia ao Chega, né? E a gente tá nesse patamar, gente. Entendeu? A gente tá nesse ambiente de... Os fascistas não têm mais vergonha e não têm mais medo de falarem que são fascistas, tá? E alguém chegou pra mim, alguém chegou aí na rolagem e falou assim, eu acho que a Meloni é caô, só pra se aproveitar da polêmica e se autopromover. Eu tenho um texto que eu li uma vez e eu não esqueço dele. Ele é muito pontual por causa do contexto, então tem muitos nomes e situações do fascismo italiano, mas é um texto do Malatesta, falando por que o fascismo vence. O fascismo vence porque a gente não acredita nele e a gente tem posicionamentos permissivos, né? Fantasiosos, tipo, mano, esse absurdo não vai acontecer. Não é possível que isso vá acontecer, né? E é por isso que eclode, né? A gente ignorou todos os sinais possíveis. Talvez vocês não tenham acompanhado, vocês são mais novos do que eu, mas eu acompanhei a ascensão do Bolsonaro desde a época que ele começou a fazer falas polêmicas em programas de TV. Eu acompanhei esses absurdos e isso ia escalando de uma tal forma, né? E era justamente na época do meme do Turn Down for What, né? Que era o início do que a gente chama hoje de lacração na internet. Então, o Bolsonaro é essa figura polêmica que a gente não acreditou na potencialidade do pensamento dele e ele chegou a ascender o poder. O Donald Trump teve o mesmo modus operandi e tudo mais. E eu trouxe para nossa reflexão aqui alguns textos que eu quero compartilhar com vocês. E algumas reflexões sobre isso, né? Então, vamos lá, vamos acompanhar o seguinte, ó. Essa entrevista aqui é uma entrevista de 2022, se eu não me engano. Ela tá um pouco desatualizada, mas ela mostra uma pesquisa que é o seguinte, ó. 4 fatores que explicam o avanço do neonazismo no Brasil. E aí, essa entrevista a gente vai ler na íntegra, ela é curtinha, e tem uma pesquisa falando sobre isso, né? Então é uma entrevista da Veja, né? Da revista Veja, né? Então a gente tem que ser criterioso, né? Já demonstro para vocês que eu não tenho problema com mídia liberal, né? A gente faz o filtro. O que é benéfico a gente lê, o que é propaganda e por ideologia a gente descarta. A gente tem que ser crítico. Mas essa entrevista aqui ela é muito boa, que ela vai falar o seguinte, ó. É feita pela repórter Vitória Bechara, publicado em 28 de novembro, né? E o título é o seguinte: 4 fatores que explicam o avanço do neonazismo no Brasil.
né? Número de células se multiplicam no país e preocupam as instituições. Nos últimos anos, o Brasil foi palco de dezenas de casos de inspiração neonazista. Foi na época dos ataques à escola, né, essa ascensão aqui. O número de células também se multiplicou no país. Passou de 72 em 2015 para 1.117 em 2022. Segundo o monitoramento feito pela pesquisadora Adriana Dias, antropóloga e doutora pela Unicamp, cujo trabalho serve de referência para a política e o Ministério Público. Esses grupos atuam no Facebook, Instagram, Twitter e em plataformas menos conhecidas, como as redes sociais russas VK e a americana Gab, além de fóruns online, o tal dos 4chans, né? E endereços da Deep Web, o submundo da internet. O discurso antissemita, racista, xenofóbico também é comum no Telegram, onde usuários declaradamente neonazistas, né, não se preocupam em se esconder. E aqui tem uma tabelinha falando, né, o gráfico, né, mostrando qual é o crescimento. E assim, eu acho um crescimento muito grande. Olha isso, olha esse gráfico, gente, para ilustrar. Mas só para vocês entenderem, então, esse monitoramento que a Adriana Dias faz. Olha o tanto de grupos, fóruns e tudo mais em um curto espaço de 7 anos. Onde o pico foi 2021. Interessante pensar que 2021 foi um período sensível aí para... A gente estava ainda nos resquícios da pandemia e a gente estava no auge das declarações mais esdrúxulas do bolsonarismo, né? Não só do Bolsonaro, mas do bolsonarismo também. E muito próximo da eleição, né? A maioria desses grupos está concentrada em São Paulo e nos estados do Sul. Praticamente Santa Catarina, exato. No último dia 14, a Polícia Civil Catarinense interrompeu, por exemplo, um encontro de nazis na zona rural de São Pedro de Alcântara, na região metropolitana de Florianópolis, e prendeu 8 pessoas. O Ministério Público do Estado também investiga uma saudação durante uma manifestação bolsonarista. E vocês lembram dessa saudação famosa, que todo mundo estava falando que era um juramento à bandeira? Em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições. São Paulo é cheio disso. Sim, São Paulo tem uma cultura desde a época das subculturas que vão divergir do punk lá, os carecas do ABC, né? Que não são skinheads, são carecas. Tem uma diferença muito grande disso. Mas o movimento faz questão de... O movimento punk faz questão de se afastar em tudo que é isso. Tudo que tem relação com isso. Entram para a lista de casos recentes de ataques a 2 escolas em Aracruz, no Espírito Santo, na sexta-feira, dia 25. O atirador, um adolescente de 16 anos, usava aquela cruzinha do bigodista, né? Presa em sua roupa no momento do atentado. 4 pessoas morreram e 12 ficaram feridas. Em Caruaru, Pernambuco, a sede do MST foi incendiada e pichada com a cruzinha do bigodista, né? E a palavra mito no último dia 12. Alguns pontos explicam o aumento de casos desse tipo no Brasil. Um ponto é a eleição do Bolsonaro, que a gente tava... Cara, eu lembro, assim, eu não vou ser teórico aqui como historiador e tal, né? Mas eu vou falar de uma questão mais de vivência e uma questão mais eleitoral. Pernambuco, tá no mundo, tá no Brasil inteiro isso aí, galera. Mas tá mais proeminente no Sul. Vocês sabem que a primeira sede fascista no Brasil, ela foi em Santa Catarina, né? Era uma sede que dividia as concepções integralistas com as concepções nazi, né? Vocês me dão licença, vou pegar um livro e vou mostrar pra vocês, peraí. Então, essa informação eu tenho porque existe esse livro aqui, ó. Esse livro aqui eu folhei, tá? Eu sou muito honesto com vocês. O que eu debulho na leitura, eu debulho na leitura. Mas dentro desse livro aqui, né? Que é o livro da Ana Maria Dietrich, ela vai falar sobre essa influência dos alemães, né? Facho, que vieram para cá e que tem uma construção de uma sede junto com os integralistas, né? Aqui. Eu moro no Sul, então... E foi a primeira construção e uma primeira organização nesse sentido, né?
Então a presença dessa atmosfera no Sul é muito forte, dessa ideologia é muito forte no Sul, ainda é muito predominante, né, e proeminente, né? Cara, quem puder ler esse livro vale a pena, tá? Eu folhei, eu acho que eu li um capítulo e a sinopse, tá? Eu parei porque outras coisas eram mais emergentes, mas vale a pena, tá? Qual o nome? Nazismo Tropical, Partido Nazista no Brasil. Ah, não falei, mas tá aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Deixa eu pôr mais pra cá. Tá espelhado, eu acho que eu tirei da câmera. Aí, não, tá certo, ó. Então, a primeira parada que eu lembro, assim, né, de memória, é realmente os ânimos ficaram muito aflorados em relação à figura do Bolsonaro. E que a propaganda de radicalização em prol Bolsonaro na eleição, ela foi efetiva. Então vamos dar uma lida no fator da eleição Jair Bolsonaro? A gente já sabe como é que foi, né? Os disparos de propaganda e tudo mais, mas vamos dar uma ilustrada para refrescar a memória. Foi a partir de 2019 que as células neonazistas se multiplicaram no país, na esteira do discurso do presidente Jair Bolsonaro e do avanço da direita política no Brasil. Esses grupos se sentiram autorizados a atuar. Não é exagero dizer que esses movimentos se identificam com o nacionalismo exacerbado do bolsonarismo. Isso começa pelo slogan de campanha do presidente, Brasil acima de tudo. Semelhante a Deus über alles, né, que significa Alemanha acima de tudo. Bordão utilizado na Alemanha por Hitler. Além disso, alguns atos ajudaram a reforçar esse sentimento. No Palácio do Planalto, o presidente se reuniu, por exemplo, com a disputa alemã, com a deputada alemã Beatriz von Storch, neta do ministro de Finanças de Hitler, Lutz Graf Schwerin von Kronsky. Perdão, gente, meu alemão, não tenho alemão, meu alemão é pífio, é inexistente. E líder do partido de extrema-direita AfD. Em 2011, antes de Bolsonaro assumir a presidência, lideranças do grupo neonazista convocaram uma manifestação de apoio ao então deputado na Avenida Paulista. A pesquisadora Adriana Dias também encontrou uma carta assinada pelo próprio capitão em sites neonazistas em 2014. Vocês são a razão da existência do meu mandato, escreve. Então, esse cara, vocês sabem quem é esse cara? Vocês lembram desse rolê? Então, tem um cara... Cara, a gente viu algumas coisas... então, a gente viu várias coisas, cara. Assim, o facho, ele não sonda nas escuras. Ele tá na nossa cara, a gente que não tá olhando, a gente que tá permissivo, né? Então, ó, a legislação. O nazismo hoje é punido com base na lei de crimes raciais. E a pena pode chegar a 5 anos de prisão. É engraçado que o nazismo ele foi criminalizado, mas o fascismo não no Brasil, né? E também, como expressão fascista, o integralismo também não está na Constituição enquanto crime. Engraçado parar para pensar, porque querendo ou não, Plínio Salgado foi um sobrevivente desse processo do desmantelamento do integralismo, e ele compôs a Câmara dos Deputados por muito tempo depois, né? Já conservador e tudo mais, né? Dizendo que não era integralista mais, né? Tentando justificar o que é integralismo, mas compôs, fez lei, votou, entendeu? Circulou como um cidadão tranquilo e comum. Vamos seguir, né? Tramitam no Senado 3 projetos de lei para aumentar a punição para 8 anos e triplicar criticamente a apologia ao nazismo, a prática de saudação, né, nazista e a negação, justificação ou aprovação do Holocausto. Segundo especialistas, faltam ainda treinamento ou melhor compreensão das normas nas polícias e nos PMs e no judiciário. Tanto é também que, querendo ou não, a gente não pode esquecer que a nossa PM ela é fasticizada. Ela não é na concepção ideológica, né? Ela não é na concepção ideológica de um atuante fascista, de um partido, de promover o fascismo. Mas ela é um instrumento que compartilha em maior grau ou menor grau, né? Em maior consciência ou menor consciência dos seus atos dentro de um espectro fascista. Ela não é fascista, mas existe um espectro que ronda ela. Terceiro ponto, histórico do país.
Na primeira metade do século XX, o Brasil foi sede da maior... eu esqueci desse detalhe, viu? Essa filial que está nesse livro, ela não é qualquer filial. Ela é a maior filial do Partido Nazista fora da Alemanha. 3.000 membros na era Getúlio Vargas, durante o Estado Novo, de 1937 a 45. O governo estreitou relações com a Alemanha e demorou a tomar o lado dos aliados na guerra. Exato. Tá? Fora os campos de concentração que o Vargas fez durante esse período. Você só resolve problemas quando vai atrás de contar a verdade histórica. As pessoas não tiveram acesso à verdade histórica em Santa Catarina, por exemplo. Os neonazistas aproveitam disso, diz Adriana Dias. E aí, né, temos aqui, ó, o avanço do neonazismo. Quarto, contexto mundial. O avanço do neonazismo no Brasil pode ser explicado ainda pela ascensão da extrema-direita como um todo no mundo. Exato. Como foi o caso dos Estados Unidos, do Donald Trump, da Hungria, com Viktor Orbán. No país há ainda grupos inspirados pelo integralismo, o movimento fascista. Cara, vocês estão aqui no TikTok o dia inteiro, vocês veem um monte de galinha verde aí rolando. Vocês sabem disso, né? Aqui, ó, fascista criado em 1930 pelo deputado Plínio Salgado, cujo lema era Deus, Pátria e Família, e é o mesmo utilizado por Bolsonaro. Entre esses movimentos atuais estão a Frente Integralista Brasileira e o Movimento Integralista e Linearista Brasileiro, o MIL-B. Prof, qual a melhor definição de facho? A gente pode pegar a de um dicionário político, mas eu vou fazer uma sintetização para vocês. Fascista não é coletivista. Fascista é uniformista. O que quer dizer isso? Ele pega uma impressão idealizada de um sujeito e quer imprimir em um todo coletivo. Então, por exemplo, no caso italiano, não era o italiano como um todo, era o italiano pregresso do Império Romano, forte, atlético, né? Imagem e semelhança de Júlio César. Então, se o indivíduo é pobre, ele é fraco geneticamente, ele não merece. Existe uma divisão étnica dentro da Itália nesse período, inclusive por causa da condição socioeconômica do que era o Principado da Itália. Para quem não sabe, a Itália era dividida em vários principados antes de ser um país único. E a ilha, aquele triângulo em frente da bota, é a Sicília, né? E a Sicília, ela sempre foi uma região... E a Sicília sempre foi uma região de economia rural. E as pessoas tiveram sempre pouca instrução. E elas sempre foram subjugadas e por muito tempo dentro do regime fascista. A ascensão fascista, esses movimentos hoje em dia só tem nerdola. Já viu? Não, nem sempre, né? Então, o que a gente pode dizer é que existe uma construção histórica romantizada, uma memória romantizada de um destino pregresso ao triunfo, né? Olhar para aquele passado glorioso, mistificá-lo e falar, não, é isso aqui, e é por causa disso, dessa pureza, que a gente vai progredir, criar progresso no futuro. Essa mesma memória vai condicionar um indivíduo dentro do coletivo, né? Todos os indivíduos têm que seguir esse requisito, né? Um Estado muito presente, altas vigilâncias, é uma ditadura, né? É uma ditadura. E ela é pautada na etnicidade. É isso. Com teorias darwinistas e tudo mais. Eu acho que eu contemplei aqui, né? Mas se você quiser, a gente pode abrir o Manifesto Facho e a gente pega a definição do próprio livro depois, tá bom? Qual a personalidade mais influente no anarquismo? Cara, o anarquismo ele não tem um único teórico que se destacou na história. Tem vários, e o anarquismo se amadurece não só por causa de um purismo de alguém lá no passado. Não. É uma soplatória, um avanço no debate. Não tem essa de revisionismo, como alguns marxistas gostam de dizer.
O anarquismo dentro do materialismo histórico compreende que as experiências devem ser revistas, reformuladas e repensadas. Cara, tem muitas. Por exemplo, aqui na América do Sul, um dos caras importantes na história do anarquismo foi o Luigi Fabbri, porque foi um italiano que foi para o Uruguai e mais ou menos deu linha pro pensamento anarquista na América Latina, na América do Sul como um todo. Na verdade, é uma matéria produzida pelo El Coyote, que é esse site aqui. Sigam o El Coyote. O El Coyote é feito pela Letícia Bicicleta, que é uma das maiores caça-facho que nós temos no Brasil. Está envolvida em várias investigações e tal. Ela denuncia. Ela é super importante e ela é uma das tocadoras desse projeto do El Coyote, tá? Site muito bom, que lida com essa questão, com esse posicionamento antifascista, né? E tem essa matéria aqui, né, que vai falar assim, ó, Retorno do Reich, mapeando o ressurgimento global do poder da extrema-direita, né? E aí, tem 4 partes, e eu não vou ler toda ela, eu vou ler só uma parte, principalmente a parte que dá o contexto geral, né, para nós. E ela começa mais ou menos... Eu gosto. Boa, prof. Tem uma dúvida que queria que você explicasse se puder. Fala, Igor, pode falar, mano. Como seria a questão da segurança no anarquismo, já que não existiria uma polícia? Bem, nas experiências que tem alguma inspiração e algum sincretismo com o anarquismo, uma mistura das ideias anarquistas com o processo revolucionário do local, ainda não se tem, pelo menos no Kurdistão sírio, não se tem a abolição da polícia. Existe polícia lá. Mas dentro da teoria do anarquismo existem algumas coisas, como, por exemplo, vigilância comunitária, né? Mas a gente entende que boa parte da questão da segurança local, né, a ameaça da segurança local, no nosso contexto, ela é dada por uma questão de falta da materialidade da posse de subsistência do indivíduo. Se você tem uma sociedade onde a maioria das pessoas, elas vão ter onde morar, comer, estudar, você já elimina, assim, um bom problema da sociedade, né? Vai lá em Rojava, a segurança sendo feita por umas senhorinhas de AK. Não, pão, tudo bem. Mas a polícia, que até então era local na época, antes da Revolução, ela não foi desfeita. E ainda existe prisões, né? Por causa das pessoas que foram cooptadas pelo ISIS, né? Existe, cara. Ainda existe. Né? Tem um... vou dar uma dica pra vocês da hora, tá? Vou dar uma super dica pra vocês. Tem um podcast que vocês podem achar no Spotify que se chama Antinomia, né? Que é da Rádio Antena Zero, que é uma rádio livre de São Paulo. E ele é um programa anarquista. Ele é um podcast anarquista. E ano passado teve um programa sobre um especialista que foi fazer estudo de campo em Rojava. Então, as ideias e o que ele trouxe para a informação de Rojava é bem atual. Tá? Vamos seguir então com o raciocínio aqui, com o pensamento? Vamos lá. Mais de meio século depois da Segunda Guerra Mundial, o Ocidente está encaminhando para o ressurgimento de movimentos políticos de extrema-direita que poderíamos tornar a década de 1930 suave em sua comparação, né? Suave em comparação. Em novo relatório financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, revela que o apoio público aos partidos políticos de extrema-direita na Europa aumentou exponencialmente desde 1999, resultando em vitórias recordes no Parlamento Europeu, bem como níveis de influência sobre os governos nacionais sem precedentes na era do pós-guerra. Uma análise dos dados do relatório sugere que os partidos de extrema-direita, que estão preparados para ocupar 1/3 de todos os assentos na próxima rodada de eleições europeias de 2019. Uma análise dos relatórios sugere que os partidos de extrema-direita estão preparados para ocupar 1/3 de todos os assentos na próxima rodada das eleições europeias em 2019. E, cara, pega a Meloni,
e o partido dela, pega o Chega em Portugal, e tem uma parte aqui que é interessante, que me assustou, porque essa entrevista aqui, ela é uma entrevista tão... Essa entrevista não é uma entrevista tão recente, é uma entrevista de 2017, ó. Vocês estão vendo? Que é uma entrevista de 2017. E que ela tá meio profética. De novo, do ponto que eu falei, ó. Uma análise dos dados relatórios sugere que os partidos de extrema-direita estão preparados para ocupar 1/3 dos assentos na próxima rodada de eleições europeias de 2019. E, gente, isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo. Você pode pegar o partido da Meloni, a própria Meloni, pega o Chega de Portugal, né? A ponto de ter um partidário do Chega fazendo uma declaração aberta para a TV falando que ele é fascista, sabe? E assim, a gente vai fazer até uma análise semiótica aqui, porque o Akira perguntou sobre Akira não, o rapaz perguntou sobre uma boa definição do que é fascismo, de uma forma que contempla as experiências não só alemã e da Itália, na referência histórica do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, até antes, né? Mas também para a gente pegar esse espírito do que é, né? E aí vamos lá. O relatório alemão coincide com uma vasta gama de novas pesquisas explorando as semelhanças entre ódio anti-muçulmano de hoje e o virulento antissemitismo no início do século XX. Estes novos estudos científicos de grandes especialistas descrevem uma imagem alarmante do aumento da xenofobia como um todo, né? Em todas as democracias liberais mais poderosas do mundo, mantendo paralelos estreitos com o clima tóxico da década de 1930. Sim, ó, é sempre assim. Esse sintoma xenofóbico, ele é latente toda vez que você tem a ascensão de alguma expressão, alguma coisa, ou de algum espectro fascista. Você pode ver o que está acontecendo em Portugal em relação a qualquer imigrante, principalmente brasileiros. Você pode ver isso com a questão, quando a Guerra da Síria esteve mais em evidência, com os sírios na Europa. Você vai ter isso durante todo o processo da Primavera Árabe com os curdos. Você está vendo isso em Israel com os palestinos. Olha essa foto aqui, eu vou dar até um zoom. Vocês estão vendo essa foto aqui? Isso aqui é um partido de extrema-direita, é a Frente Nacional da França, tá? É o FN, tá? É a Frente Nacional da França. Vocês estão vendo essa foto aqui? Tá. Vocês vão ver o seguinte, existe uma figura, sai do banho para olhar, beleza. Existe uma figura, uma representação medieval e de uma mulher medieval na França. Quem que foi uma guerreira francesa super importante na história da França e que salvou a França? Cristã e tudo mais. Quem foi? Joana d'Arc, perfeito. Perfeito. Então, aqui é uma parada que se assemelha muito à figura de Joana d'Arc. Tá? Perfeito, Joana d'Arc. E aqui, vocês estão vendo essas estrelinhas? O que essas estrelinhas lembram para você? Para vocês? União Europeia, perfeito, é isso. Entendeu? E aí tem a frase, não às bruxas, sim à França. Né? Olha aqui o passado mítico. Né? Olha esse nacionalismo exagerado, né? O PT. E olha ela soprando, né, os demais países em prol de uma França forte e absoluta. Tá? É esse nacionalismo. A Le Pen é uma pessoa que é desse rolê. A Le Pen eu acho que é da FN, da Frente Nacional. Tá? Então, assim, a gente pode explicar visualmente o que é fascismo. Vocês conseguiram perceber os elementos do fascismo aqui? Né? Um destino pregresso, na figura da Joana d'Arc, né? De uma memória de uma grande França, né? Banindo uma ameaça exterior, né? Pró um progresso. Com o sentimento anti-muçulmano tem sido incorporado nos Estados Unidos através da retórica xenofóbica dos países candidatos presidenciais e republicanos. Partidos de extrema-direita em toda a União Europeia estão conseguindo ganhos eleitorais dramáticos.
Na Áustria, o Partido da Liberdade, o FPÖ, de extrema-direita, enviou ondas de choque para o país com seu extraordinário sucesso nas eleições presidenciais e, há pouco, uma vitória total. Em março, a opção de anti-imigrantes, alternativa para a Alemanha, AfD, fez surpreendentes ganhos nas eleições regionais em 3 estados. A AfD é agora o terceiro partido político mais popular na Alemanha, de acordo com a pesquisa de opinião conduzida em novembro de 1915 pelo UNSA. Isso está acontecendo em outros lugares, com partidos de extrema-direita, construindo apoio popular na Eslováquia, Partido Popular, Hungria, o Jobbik, Grécia, a Aurora Dourada e a França, a FN, a Frente Nacional. Fascismo se aproxima muito com o ufanismo? Não, mas dentro do fascismo existe o ufanismo. Sim, desse elogio, dessa romantização, dessa idealização de um mito fundador. Sim, mas não é fascismo. Compõe o fascismo. Mas o novo relatório patrocinado pelo Ministério das Relações Exteriores alemão mostra que esses ganhos são parte de um padrão alarmante de apoio popular crescente que provavelmente aumentará. O relatório da Fundação Rosa Luxemburgo, divulgado em fevereiro de 2016, alertou que os partidos e os movimentos de extrema-direita estão em ofensiva em muitos países no mundo, na esteira da crise financeira mundial. Segundo as conclusões do relatório, as eleições europeias foram as mais bem-sucedidas até a presente data para os partidos de extrema-direita da União Europeia. Os partidos de extrema-direita asseguram 172 lugares no Parlamento Europeu. Caraca, mano. Isso corresponde um pouco menos de 23% dos assentos. É 1/3, cara. É a metade da metade. É muita gente, é muita coisa. O novo relatório da autoria de Thilo Jensen, investigador do Parlamento Europeu, sua revisão dos dados eleitorais europeus desde 1999 revela que a taxa de aumento de assentos para partidos de extrema-direita dobrou em cada eleição. Se liga, olha isso aqui, ó. Olha esses dados, galera, ó. 99, né, ó. A proporção de assentos da União Europeia de partidos no Parlamento Europeu da extrema-direita, né? Depois de 1999 e 2014. Então vamos lá, ó. De 99 a 2004, você tem 11%. Né, de parlamentares que eram de extrema direita e que compunham assentos da União Europeia, do Parlamento da União Europeia. De 2004 a 2009, você tem 12,5%. Beleza, aumentou 1,5%. 1,5%. Depois, de 2009 para 2014, 15%. Aí depois, de 2014 a 2019, pulou para 22,90%, quase 23%, cara. É assustador. Olhando atentamente para a taxa de crescimento, é claro que esta é uma tendência excepcional. Em 1999, os assentos da extrema-direita tomadas 11% do Parlamento Europeu. Isso aumentou 1,5%, que aí se faz 2,5% de assentos, né, em 2004. Nas eleições de 2009, o número de assentos da extrema-direita aumentou 3%, compondo 15%. Né? E depois de 2014, o número dos assentos da extrema-direita subiu para 29%, compondo um aumento de 6,9%, quase 7%, que representa mais do dobro da taxa de crescimento. E isso tem tudo a ver com uma estratégia, com uma teoria, com figuras que articularam isso. Não brotou do nada. Entendeu? Isso foi pensado. Então, se esta taxa exponencial do aumento continuar, os partidos de extrema-direita poderiam ganhar 37% de todos os parlamentos europeus nas próximas eleições.
Esta é a mesma porcentagem de votos que o Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler venceu em julho de 1932, precipitando a ascensão do regime fascista. Nazi-fascista. Perfeito. Esta propriedade não poderia implicar que, neste momento, a Europa de extrema-direita adquira automaticamente o acesso necessário para consolidar o controle das alavancas de poder no Parlamento Europeu, mesmo no momento de entradas no seu partido de governo. Hitler ainda exigia concessões da esquerda, entre outras formas de colaboração para assegurar sua ascensão e ao poder. No entanto, o paralelo deve ser levado. Vocês estão vendo o quanto é sério o que está acontecendo no nosso mundo? Cara, teve um aumento exponencial aí. Discurso antibolsonarista, perfeito. A gente está falando sobre ascensão do fascismo contemporâneo, Petras. Vocês perceberam que, então, de acordo com os dados das pesquisas, a ascensão da extrema-direita vem se dobrando, né? Cada ano tem uma dobra, principalmente no Parlamento da União Europeia. Então vamos seguir aqui com a leitura aqui. Nesta paridade não deveria implicar que, neste momento, a Europa de extrema-direita adquira automaticamente o acesso necessário para consolidar o controle das alavancas do poder no Parlamento Europeu, mesmo no momento da entrada no seu partido no governo. Hitler ainda exigia concessões da esquerda, entre outras formas de colaboração para assegurar sua ascensão no poder. No entanto, o paralelo deve ser levado a sério como um sinal de que, se as tendências atuais continuarem, a extrema-direita europeia poderia estar numa posição formidável até 2019. Se estes partidos de extrema-direita puderem organizar-se de forma coerente no parlamento, com um acesso dramaticamente maior ao financiamento da União Europeia, poderá constituir uma base para uma maior consolidação e expansão, tanto a nível internacional como entre os seus próprios círculos eleitorais nacionais. O Partido Populista da Direita da União Europeia continuam a crescer e, em alguns Estados-membros, levou-os à beira da maioria nas eleições parlamentares. Observa Jensen no seu relatório, que assinala também que a sua força numérica no Parlamento Europeu deve-se principalmente ao êxito dos Estados-membros economicamente fortes no norte e do oeste da União Europeia, nomeadamente o Reino Unido, a França, a Dinamarca, a Alemanha, os Países Baixos, antigamente chamado de Holanda, a Áustria, a Suécia, a Finlândia e a Bélgica. Fala, Rodrigo. Boa noite, meu caro. Seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Fernando, professor historiador. Quando virou fã do Ian Neves? Nunca, cara. Eu sou mais velho que o Ian. Eu sou bem mais velho que o Ian. Mas eu gosto do trabalho do Ian. É inegável. Eu não concordo com o que ele fala, mas eu gosto do trabalho dele. Oi, o anarquismo ainda é ativo no Brasil? Tem várias organizações e as organizações mais expressivas hoje é a CAB, Confederação Anarquista Brasileira, e a OSL, Organização Socialista Libertária. Se manifestam sim, eles estão sempre nas manifestações, cara. Você que tem que estar com o olho atento. Então vamos lá, ó. Sigamos. Apesar das grandes diferenças, estas forças partilham um foco nos ressentimentos populistas contra os imigrantes, muitas vezes agrupado como muçulmanos, e hostilidade inabalável em relação à União Europeia supranacional, percebida como a incorporação da capitulação da ameaça, a ameaça existencial do Islã. Em novembro de 2015, os ministros das Relações Exteriores luxemburguês, Jean Asselborn, que preside o Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia em Bruxelas, alertou que a agenda política nacional dos partidos anti-imigrantes de extrema-direita poderiam catalisar uma ruptura da União Europeia dentro de meses. Esse falso nacionalismo pode levar a uma guerra real.
disse a agência da imprensa da Alemanha, o dpa. E aí, galera, Então, galera, este é o texto, tá? E aí, eu vou fazer uma pergunta bem honesta para vocês. O que levou... Pergunta de história, hein? Pergunta de vestibular. O que levou à ascensão do fascismo, né, como um todo, no período entre guerras, né, da década de 20 e 30 até a eclosão da Segunda Guerra Mundial no mundo? O que aconteceu para que ocorresse essa ascensão? O fim da Primeira Guerra, né? Mas a gente tem uma diferença aí, pelo menos, de 20 anos. Boa pergunta, mas não sei. Crise financeira, crise do capitalismo? Perfeito, crise do capitalismo, crise econômica. Exato. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Estamos passando por uma crise econômica atualmente? A gente está numa crise. A gente está numa crise energética, de recursos, a gente está numa crise econômica. Sim, estamos. Né? E a gente nunca saiu. Sim, estamos nela há décadas. A gente não saiu. A gente entrou numa recessão em 2007, 2008 e a gente não saiu. A gente vem em sucessivas crises. A gente não saiu dela. A gente está capengando aí. Então, e é por isso que eu trouxe, então, um texto do Malatesta, do Enrico Malatesta, falando um pouco sobre a experiência dele e a perspectiva dele sobre a ascensão do fascismo. E a gente vai pensar um pouco sobre isso, né? Qual que é a proposta agora? A gente fazer uma leiturinha de um texto curtinho, gente. É um texto bem curtinho. Ó, não tem uma página, ele é curtíssimo. De um texto do Enrico Malatesta. Para quem não sabe, Enrico Malatesta é um anarquista, né? Esse papo de revolução virou moda, ao ponto de cada um defender o interesse próprio, sem base ou fundamento. Tem gente séria, mas não é a maioria. Sim, mas a gente acho que não deve participar por essa perspectiva, né? Porque, querendo ou não, os movimentos sociais eles precisam ser ventilados, precisa aparecer gente nova, né? Precisa de formação. E a gente tem que fazer a nossa parte. Pelo menos é o que eu pretendo e penso, né? E é o que eu faço aqui um pouco no TikTok. Porque se eu partir do raciocínio e o argumento que você está fazendo, né? E não é uma crítica, não me entenda mal, mas se eu partir disso, eu não abriria a minha casa, a minha internet para fazer essa parada. Porque tem que partir de vocês. Eu vou ficar velho, eu tô ficando velho. Entendeu? Eu não vou conseguir por muito tempo. Eu vou conseguir um bom tempo, mas assim, não sou eu, só eu, apenas eu que farei esse processo, entendeu? De conscientização, de divulgação das ideias e tudo mais. São vocês também, principalmente vocês. Vamos seguir então? Bora lá? Eu trouxe um texto então do Malatesta falando um pouco sobre a ascensão do Mussolini, né? Do Mussolini no poder. Eu não li esse texto, eu passei o olho só. Tá? Então eu vou fazer a reação com vocês. Não sei se ele vai, assim, encaixar com o que a gente está falando. Creio que sim, né? E a gente vai partir, então, um pouco da perspectiva de um anarquista falando sobre a ascensão do fascismo. O que ele tem para contribuir, esse relato, né? O que ele tem como contribuir para o nosso pensamento. Mais ou menos isso, né? Então vamos lá, partindo de leiturinha, né? Mussolini no poder, Enrico Malatesta, 25 de novembro. Para quem não sabe, estou reforçando, né, do anarquista Malatesta. Tem muita propriedade para falar disso, porque ele viveu o período fascista na Itália, tá? Ele viveu. Muito velho, não combateu, era um ideólogo já. Não era mais um jovem, então ele passou por esse período. E morreu, né, no período fascista, tá? Esse texto ele foi escrito originalmente na Umanità Nova, né? Provavelmente um folhetim da época, em 25 de novembro de 1922. Vou falar uma curiosidade do Enrico Malatesta. O Malatesta ele tinha muito prestígio na Itália, então ele demorou para ser suprimido, né? Na Itália fascista, porque iriam sentir falta dele. Ele era muito popular, né? E seria um impacto muito grande logo de cara. E aí cair a máscara muito cedo do fascismo, né?
Então, o Enrico Malatesta ficou por muito tempo e atuando, e militando, fazendo propaganda e assim por diante. Né? Vamos lá, seguindo. Em conclusão de uma longa série de delitos, o fascismo finalmente tomou posse do governo. Mussolini, o Duce, só para se distinguir, começou por tratar os deputados como um patrão insolente, trataria servos estúpidos e preguiçosos. O parlamento, aquele que deveria ser o Palácio da Liberdade, deu sua medida. Isto deixa-nos perfeitamente indiferentes entre um fanfarrão que vitupera a ameaça, que fica falando, esbravejando ameaças, porque se sente seguro, e uma junta de covardes que parecem dedicar-se à sua abjeção. Nós não temos que escolher. Olha só, presta atenção nisso, tá? E tenta puxar a memória do que isso parece, do que vocês conhecem, né? Constatamos apenas, e não sem vergonha, uma espécie de gente, e é a quem nos domina e de cujo jugo não nos conseguiu... Deixa eu repetir, perdão. Que é a espécie de gente e é quem nos domina e de cujo jugo não nos conseguimos furtar. Ele está falando dos políticos do parlamento, né? Mas qual é o significado? Qual é o alcance? Qual é o resultado, provavelmente, desse novo modo de chegar ao poder em nome do serviço do rei, violando a Constituição que o rei havia jurado respeitar e defender? A parte as posses que querem parecer napoleônicas e não passam de poses de opereta, que não são atos de bandoleiro-chefe, que não são atos de bandoleiros-chefe. Cremos que, no fundo, nada terá mudado, salvo por um certo tempo uma maior pressão policial contra os subversivos, contra os trabalhadores. Uma nova edição de Crispi e de Pelot. É sempre a velha história do bandoleiro que se torna regente. Ele está citando 2 ditadores da Itália após a unificação da Itália. O Pelot, ele faz parte da unificação da Itália e ele tinha políticas muito duras, principalmente com os trabalhadores, né? E o Crispi, ele tinha um governo super autoritário, antipovo, tentou combater e banir as organizações operárias no mandato dele. Então ele está fazendo essa analogia de 2 ditadores anteriores ao Mussolini. E, inclusive, o Crispi, ele serviu muito dessa analogia, tá? A população comparava muito o Crispi comparava o Mussolini muito com o Crispi, tá? É sempre a velha história do bandoleiro, ou seja, daquele cara, né, do herói ou do anti-herói, que se torna o gendarme, né? O gendarme. O que é o gendarme? O policial, né? Que vai vigiar todo mundo. Então ele sai do local de bandoleiro, justiceiro, tipo Robin Hood, e aí ele assume a faceta policial, né? Quem que tá lembrando essa descrição para vocês? Ele está descrevendo uma figura, né, uma característica de uma figura, e quem lembra? Quem remete à memória de vocês essa figura? Bozo? Perfeito. O Bozo. A burguesia ameaça pela maré proletária que subia, incapaz de resolver os problemas tomados urgentes pela guerra, importante para defender com métodos tradicionais de repressão legal. Via-se perdida e teria saudado com alegria um qualquer militar que se tivesse declarado ditador e tivesse afogado em sangue qualquer tentativa de desforrar. Mas naqueles momentos, no imediato pós-guerra, a coisa era demasiado perigosa e podia precipitar a revolução em vez de a abater. De qualquer modo, o general Salvador não apareceu. E só apareceu dele a paródia. Ele está ridicularizando a figura do Mussolini, que era realmente ridícula, limitada. Mussolini não era um intelectual. Existiam outras pessoas que compunham o partido fascista, né, que faziam essa parte da propaganda da produção. Então, como é que chama? O Gentili era um deles, né?
E tem o Danúzio também, que era outro pensador em cima em torno do fascismo. Ângelo Gentili. Ao invés, apareceram aventureiros que, não tendo achado nos partidos subversivos campo suficiente para sua ambição e seus apetites, pensaram em espetacular sobre o medo da burguesia, oferecendo-lhe, mediante a compensação adequada, o socorro de forças irregulares, que, se seguras de impunidade, podiam entregar-se a todos os excessos contra os trabalhadores, sem comprometer diretamente a responsabilidade dos presumíveis beneficiários da violência cometida. E a burguesia aceitou, solicitou e pagou seus concursos. O governo oficial, ou pelo menos uma parte dos agentes do governo, pensou em fornecer-lhes as armas, a ajudá-los, quando num ataque investissem e sair-se mal, assegurando-lhes a impunidade e desarmar preventivamente aqueles que deveriam ser atacados. Então, olha que interessante, né? O Enrico Malatesta está fazendo uma análise conjectural de uma ascensão, como dizia o Akira, das revoluções, dos movimentos revolucionários que estavam realmente latentes nessa época, né? Eles estavam realmente à flor da pele, ativos, dentro de uma crise financeira, né? Então, uma iminência de uma revolução. E aí o que acontece? Existe uma burguesia que se aproximou das figuras como Gentili, Benito Mussolini, Danúzio, né? E, de certa forma, ou se integraram no partido fascista ou apoiaram financeiramente. Um deles é o Ângelo Agnello. Para quem não conhece o Ângelo Agnello, ele foi o dono da Fiat. E ele foi um cara que patrocinou o parlamento fascista, né? Lógico, com benefícios econômicos, né? Com liberdades econômicas, podendo comprar estatais em empresas públicas e serviços públicos. O que a gente está observando aqui, no olhar do Malatesta, é o que a gente tem uma afirmação de leitura muito próxima do que os marxistas também falam, né? A gente parte do mesmo posicionamento, que o fascismo é o botão de emergência do capitalismo, né? Por quê? Porque existem capitalistas que estão interessados na sua preservação enquanto classe. Eu acho interessante também que a teoria anarquista, né, pensando de forma teórica, mais frívola, né, a gente percebe que não existe uma determinação econômica, que existe um auxílio elitista, né? Um corpo político que quer ascender, auxiliado, por sua vez, de um corpo e de um grupo econômico, né, que vai sustentá-lo, que, por sua vez, vai ser retribuído com benefícios desse corpo político. Entende a intersecção? Há uma intersecção. Há uma intersecção no aspecto cultural também? Sim. Aparelhos ideológicos, jornais, revistas, TV, tudo vai corroborar nesse sentido. Então vamos lá. Seguindo. Os trabalhadores não souberam opor a violência. Os trabalhadores não souberam se opor à violência, porque tinham sido educados para acreditar na legalidade. E porque, mesmo quando toda a ilusão se tornara impossível e os incêndios e os assassinatos se multiplicaram sob o olhar benévolo das autoridades, os homens em quem tinham confiança predicaram-lhes a paciência, a calma, a beleza e a sabedoria de deixar bater, heroicamente, sem resistir. E por isso foram vencidos, lesados nos haveres, nas pessoas, na dignidade, nos afetos mais sagrados. Então vocês estão percebendo aqui qual que é a crítica do... Porque alguém perguntou, e aí, como é que a gente deve agir? A gente deve agir com poucas, é intolerância. Não é assistir um programa do CQC, por exemplo, e embasar uma fala absurda como aquela. Não é alguém vir aqui na minha live, né, e dar espaço para se representar enquanto facho, né, ou ter alguma coisa simbólica que se remeta ao fascismo, ou também ter um vizinho que fale essas coisas, né? Esses caras não podem ter espaço. Esses caras não podem ter voz, vez,
Entendeu? É poucas ideias. Não pode. É assim que se combate. Não é com parcimônia. Ah, não, mas veja bem, a liberdade dele falar. Não tem expressão. A social-democracia e os partidos legalistas, né, do campo social-democrata da esquerda também são civilizados nesse sentido. Né? Vão combater legalmente, vão processar, né? Vão expor, midificar, aquilo cria mais evidência. Mano, é poucas. Essa galera não tem que ter espaço, não tem que ter evidência, não tem que ter conversa, nem proximidade. Então, vamos lá. Talvez quando todas as instituições operárias haviam sido destruídas, as organizações dispersadas, os homens mais malquistos e considerados mais perigosos mortos, aprisionados ou de qualquer modo reduzidos à impotência, a burguesia e o governo teriam querido colocar um freio aos novos pretorianos que agora aspiravam a tornar-se os donos de quem tinham servido. Mas era demasiado tarde. Aí eu já discordo com um pouco do Malatesta. Eu acho que existe um auxílio, assim, uma declaração de amor. Os fascistas agora não são os mais fortes a pretenderem agora são os mais fortes e pretendem ser pagos à usura pelos serviços prestados. A burguesia pagará, procurando naturalmente recompensar-se sobre os ombros do proletariado. Em conclusão, miséria aumentada, opressão aumentada. Cara, eu gosto demais do Malatesta. Enquanto a nós temos que continuar nossa batalha, sempre plenos de fé, plenos de entusiasmo. Sabemos que o nosso caminho está semeado de abrolhos, mas escolhemos-lo, embrolhos, né? Sempre de embrolhos, problemas, obstáculos. Mas escolhemos-lo consciente e voluntariamente, e não temos razão para abandonar. Assim saibam todos os que tiverem senso de dignidade e piedade humana e quiserem consagrar-se à luta pelo bem de todos, que devem estar preparados para todos os desenganos, para todas as dores, para todos os sacrifícios. Porque nunca faltam aqueles que se deixam deslumbrar pela aparência da força e tem sempre uma espécie de admiração secreta por quem vence. Há também subversivos que dizem que os fascistas ensinaram-nos como se faz a revolução. Cara, isso é um perigo. Isso é um perigo tão grande. Isso é um perigo. E presta atenção no que ele está falando. O Malatesta. O Malatesta está falando de alguns indivíduos dentro da esquerda progressista, de alguns subversivos, de falar, olha o método do fascismo. Ele funciona. Entendeu? Vocês entenderam onde eu estou querendo chegar? Vocês entenderam? Vocês perceberam que ele está criticando uma reprodução das táticas e estratégias de popularização do fascismo? E que ela não deve ser usada? Porque, querendo ou não, os gatilhos, os botões, as engrenagens... E você acha que a gente pode aplicar isso em quem? Hoje, né? De figuras subversivas dentro do campo progressista que entenderam como é que funciona o mecanismo da extrema-direita e alavanca na mesma linguagem, no mesmo modus operandi. Nem quero citar nomes. Enfim, para não comprometer ninguém. Existem pessoas dentro do campo da esquerda, né, nessa atmosfera de gatilhos de ódio que entendem como opera esse ódio, que esse ódio engaja, que essa estranheza engaja, né? E usa esse modus operandi para a ascensão do que eles querem falar. Entendendo que isso seria contribuinte para o campo progressista. Saca? E não é assim. E o Malatesta tá falando isso. E assim, eu não tô falando do instrumento para a popularização do campo progressista. Eu não estou falando do instrumento, não estou falando da internet, não estou falando do rádio, não estou falando da TV. Eu estou falando dos métodos em operar em cima.
entendeu? Tô falando dos métodos em operar em cima, entendeu? Tô falando dos gatilhos e do que compõe a fala e a retórica, de como faz. Eu, inclusive, falava para a esquerda, é um caminho perigoso. Porque é o caminho do ódio. Esse lance do react, da banalização, da chacota, é um caminho perigoso, é o caminho do ódio, é o gatilho do fascismo. É o instrumento do fascismo. Faz parte estrutural do fascismo. Do ódio pelo ódio. Ódio é diferente de revolta. Vamos combinar que revolta é uma parada, indignação é uma parada, ódio é outra. Não é o caminho do amor venceu, que eu acho esse hipócrita pra caramba, mas não é ódio. E o Malatesta tá falando disso. O Malatesta falando, olha, a linguagem, a abordagem não é essa. Um meio termo? Eu acho que não é um meio termo. Eu acho que é o olhar certeiro, é a mira certa, entendeu? O instrumento certo. Não é nem lá nem cá. Não é amor e ódio que eu tô falando. Eu tô falando de sentimento de injustiça, né? Sentimento de injustiça, sentimento de revolta é diferente de ódio. Ódio é cego. Ódio, quem tiver na reta é atropelado. Injustiça, ela é direcionada. É anarquia, prof. Anarquia é ordem. Vamos lá. Injustiça é direcionado, né? Revolta é justificável. Não, o Matheus tá ligado quem que é. Ana, estamos tudo em casa aqui. Estamos todo mundo em casa. Anarquia não é desordem. Ele tá ligado. Vamos ver o que o Malatesta continua falando, né? Ah lá, ele vai falar assim, ó. Não, os fascistas não nos ensinaram coisa nenhuma. Eles fizeram a revolução, se é revolução que se pode se chamar, né? Se quer chamar, com a permissão dos superiores ao serviço dos superiores. Ou seja, fizeram a revolta, né? A insurreição. O que ele está falando aqui, então? Ele está falando dessa insurreição fascista, né, na década de 20 e 30, se é que a gente pode chamar ela de revolução, questionando isso, e que ela foi feita com a permissão de quem? Da elite política parlamentar da época, junto com a elite financeira e econômica da época, da burguesia, né? Trair os próprios amigos, renegar cada dia as ideias professadas ontem, se assim convém, em vantagem própria, pôr-se a serviço dos patrões, assegurar para si a aquiescência das autoridades políticas e judiciais, fazer desarmar pelos carabineiros os seus adversários para depois atacar em 10 contra 1, preparar-se militarmente sem necessidade de se esconder, na verdade recebendo do governo armas, meios de transporte e objetos do quartel, e depois ser chamado pelo rei e colocar-se sob proteção de Deus. É tudo o que não poderíamos e não quereríamos fazer. E é tudo o que havíamos previsto que aconteceria no dia em que a burguesia se sentisse seriamente ameaçada. Sobretudo, o advento do fascismo deve servir de lição aos socialistas legalistas, tá? Ele está falando da galera da social-democracia e dos marxistas, como um todo, os quais acreditavam e, ai de mim, acreditam ainda que se podia derrubar a burguesia mediante aos votos da metade mais um dos eleitores, e não quiseram acreditar quando lhe dissemos que se alguma vez alcançassem a maioria no parlamento e quisessem, só por hipótese absurda, realizar o socialismo a partir do parlamento, seria expulso com um pontapé no traseiro. É isso. Nosso caro Malatesta deu a letra, né? E eu acho que a gente pode explorar isso como um alerta, né? Um alerta. A gente não consegue combater o fascismo também nas urnas. A gente adiou, né? A gente adiou a sua ascensão e a sua efetivação. Coloquem isso na cabeça de vocês. Nós adiamos a efetivação do fascismo. Mas não existe só o Bolsonaro. A gente não pode esquecer que recentemente aí, acho que dentro da Câmara do Estado, não lembro de qual Câmara do Estado. Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Recentemente, ano passado, gente, não faz muito tempo,
alguém declamou Mein Kampf na Câmara dos Deputados, mano. Numa Assembleia Legislativa dos Deputados. De um estado. Quer ver? Deputado Mein Kampf Assembleia. Ó, aqui, ó. Deputado do Mato Grosso exibe Mein Kampf. É chocante como o fascismo hoje tem tanta aderência. Isso é um projeto desde a crise financeira de 2008. Isso não brotou do nada, isso é um projeto. Entendeu? Olha isso aqui, ó. E olha a legenda. Olha a legenda. Deputado do PL exibe livro de Hitler para criticar governistas do Mato Grosso do Sul. É isso, cara. É isso. Entendeu? É isso. Aqui, ó. O deputado estadual João Henrique Catan, do PL, utilizou nessa terça-feira o livro Mein Kampf, escrito pelo líder do partido nazista Adolf Hitler, para criticar a maioria dos governistas da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. Aí ele diz aqui eu trago, senhor presidente, um livro. Fiquei com medo de entrar com este livro. Ele vai falar, né? Fiquei com medo de entrar com esse livro no Brasil. Um juiz talvez mais ditador que Adolf Hitler surpreendeu a entrada de vendas do Mein Kampf, minha luta, tal, não sei o que tem, a fuzizar o parlamento dentro das manifestações populares da declaração de Henrique. Estava sendo votado um requerimento de sua autoria, que tinha como objetivo detalhar as contradições com o cargo comissionado no Estado. Foram 16 votos contra e 2 a favor. É isso, cara. O cara, assim, nonsense total, né? Uma coisa é você... Essa história que estamos salvos é balela. Eles estão aí mais organizados que nunca. Concordo, Ana. Concordo perfeitamente. Concordo muito, muito demais, assim. E é o que eu falei, assim. Se a gente não se organizar e se a gente não tiver uma conversa franca com a classe trabalhadora como um todo, que quem mais precisa desse tipo de tratamento... Gente, eu não caí, tá? Relaxa, ó. Se a gente não tiver uma conversa clara, franca, com a classe trabalhadora, que reformas, né? Que esse papo de amor venceu vai suprir e vai extinguir o fascismo e a intolerância do fascismo, estão redondamente enganados. O fascismo só vai se extinguir com quem usa ele enquanto momentos de emergência, nos momentos mais necessários, a burguesia. E eu tô falando de extinguir a burguesia como o Bakunin fala. Extinguir enquanto condição social de classe, e não enquanto vida. Bakunin é muito claro nisso. Antes que venha liberal, ANCAP, o caramba, né? O conservador me encheu o saco. Vamos citar o cara aqui. O cara tá aqui, ó. Que papel devem assumir a burguesia na questão social? Nós já lhe respondemos. Se realmente ela deseja prestar um último serviço à humanidade, se seu amor pela verdadeira liberdade, isto é, universal, completa e igual para todos, é sincera, se ela quer, em resumo, cessar de ser a reação, só lhe resta um papel a desempenhar: morrer com graça, e o mais cedo possível, tá? Entendemos-nos bem, não se trata de morte dos indivíduos que a compõem, mas de sua morte como corpo político e social, economicamente separados da classe operária. É isso, tá? Ó, menino Bakunin, tá? Enquanto a classe burguesa existir, a ascensão do fascismo sempre vai, o ovo da serpente sempre vai estar aí para eclodir. É isso, não tem para onde correr. Paulo, de onde é esse trecho? Esse trecho é do Le Liberté. Ele escreveu isso num folhetim. Deixa eu dar uma olhada e conferir com você. Né? Isso aqui é um compêndio de vários artigos dele. O artigo que eu citei é Os Adormecedores, né? Que ele vai falar dos socialistas burgueses. E aí ele tem um artigo escrito no jornal Legalité. Exato, são alguns jornais
ele vai escrever nos jornais Legalité? Tá, no Legalité. Em 1869, na edição 3, 10, 17 e 24, do dia 26 de junho ao dia 24 de julho, tá? As fontes originais, então, são os folhetins, o jornal Legalité, né? E isso está pelo título do artigo chamado Os Amortecedores, né? Então, ou seja, a galera que quer fazer conciliação de classe, adormecedores, na verdade, os adormecedores. E eles estão compilados nesse livro aqui, ó. Educação, Ciência e Revolução da Intermezzo, da editora Intermezzo, né? São artigos do Bakunin falando sobre ciência, educação e revolução. Então, só lembrando então os recados, né? Já tem vídeo novo no perfil do TikTok e do YouTube esta semana. Quem não viu, vai lá ver. Segunda parte do Introduzindo ao Anarquismo, falando sobre as diferenças e as semelhanças do anarquismo com o marxismo. Sexta-feira agora vai vir o corte desta live que a gente está vendo. Até o final do mês, acho que até antes, teremos... Eu não vou garantir o segundo vídeo, tá? Mas teremos um vídeo sobre a Revolução Mexicana, porque janeiro foi aniversário da revolta da Barra Califórnia, onde Ricardo Flores Magón e vários magonistas, né, o Partido Liberal Mexicano participou do processo da Revolução Mexicana. Dia 1º de janeiro faz 30 anos do movimento zapatista, então por isso vai ser esse vídeo. E agora em fevereiro, se der no finalzinho de fevereiro, eu solto um sobre a Revolução Cubana e o anarquismo também. E se você chegou até aqui, eu peço que você curta, republique, compartilhe, siga o História Anarquista. É importante para a manutenção do projeto. Também vou, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo, deixar os links e as referências para a produção desse vídeo, para o seu aprofundamento de estudo e pesquisa. Considere também a possibilidade de apoiar o História Anarquista financeiramente. O História Anarquista conta com um Pix, qualquer quantia, qualquer momento é de grande ajuda. É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.